hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que é um tanto curioso, né? Que é o processo de desencarnação, que nada mais é do que a morte. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse tema nessa palestra, né? A ideia é exatamente criar dúvidas para que vocês vão atrás depois para tirar essas dúvidas, né? Então, o que a gente usa no Espiritismo como livros de referência? As obras básicas. Livro dos Espíritos e as demais 5 lá. Então, só para... Como eu pretendo instigá-los, para vocês saberem aonde buscar as respostas, tá? O pessoal fica bem à vontade para perguntar, pode levantar a mão durante a palestra. Eu não me sinto palestrante, eu venho aqui para discutir mesmo, para criar uma troca entre nós. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então essa é a minha ideia. Então fique bem à vontade, tá? Antes da gente começar a falar sobre o tema, eu vou passar um vídeo pra gente começar a pensar nisso. É um vídeo bem interessante. É uma historinha, tá? É um vídeo espírita que ele vai falar de uma desencarnação e aí depois a gente vai esgotando o tema, ok? Deixa eu só me acertar aqui, tá? Ela faz reflexo na pergunta. Você sabe como? Eu sou muito boa nessas informáticas. Márcia, acho que podia apagar essa luz. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. É André Luiz, viu, gente? Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos.
Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vou descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Tem certeza, querido? Estou bem. Adieu. Meus irmãos, peço que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-lo. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático
neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigaço à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Vou voltar aqui para o primeiro slide. E aí, o que vocês acharam do videozinho? Bem esclarecedor, né? Então, assim, antes de eu começar a falar, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do vídeo, que de repente a gente já vai respondendo as perguntas e é o assunto que eu vou falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aquele momento que ele irradia assim no Dimas, que faz a mulher dele achar que ele melhorou. Acho que isso aí é legal, né? Da gente entender o que eles fazem nessa Sim. hora. Quando o parente não quer sair do lar. Isso é muito comum.
né? Acho que todos têm oportunidade de... Às vezes a pessoa está em processo de doença e aí ela dá uma melhorada, né? Aí todo mundo consegue dar uma relaxada e daqui a pouco a pessoa desencarna. Isso é um recurso que a espiritualidade utiliza, né? Ainda nós temos algumas dificuldades de lidar com a morte, né? Então, às vezes a família não está permitindo, como foi no caso lá do Dimas, né? Esse processo de desligamento. Então, às vezes precisa ter um afastamento, um relaxamento das preocupações, a família não ficar tão em cima, para que a espiritualidade consiga desenvolver todo o papel que ela precisa, né? Eu quero destacar, assim, existem espíritos no plano espiritual especializados com o processo de desencarne, né? Eles se preparam para fazer todo esse processo. Vocês viram que começa antes da pessoa desencarnar e mesmo depois que morreu ainda continua, né, esse processo. Não existe uma regra, é assim que começa uma semana, sei lá. Não, se a gente for ver, a gente está morrendo todo dia, né? Desde que a gente nasceu. Então, aqui eu trouxe... Quando a gente nasce, reencarna, é como se a gente ganhasse um desse lá, com uma cota de fluido universal. Fluido vital, desculpa. E conforme o estilo de vida da gente, isso aí vai caindo, né? Então a gente já nasce meio pré-determinado. A única situação que foge disso é o caso de suicídio, que daí é um desejo da pessoa e não é um processo natural. Os outros, já deixa eu perguntar, todos seguem isso aqui. Tá, vamos imaginar, a gente reencarnou com um projeto de viver 70 anos. Pode ser que você morra com 50. Ou pode ser que você viva até os 90. Pode. Também não é uma regra. Tudo vai depender de como as coisas aqui estão acontecendo, né? Então, o estilo de vida da gente vai contar nesse fluido. Então pode ser que a gente desencarne antes, porque a gente usou muito mal as energias, que isso é energia, vitalidade. Isso a gente usa para fazer digestão, a gente usa para usar o nosso corpo físico, todas as funções aqui enquanto encarnados. Ou se a gente, por exemplo, o Chico Xavier já tinha acabado, ele foi ganhando lá umas moratórias, né? Ficou um pouquinho mais. Não é só porque é o Chico, isso acontece com outras pessoas também, tá? Tem alguém que levantou a mão, acho que ela foi para o atendimento. Depois que ela voltar, a gente deixa ela perguntar. Pode falar. E a cremação, como fica entre Então, o início e o fim? a cremação, na verdade, assim, vai muito da pessoa, né? Porque assim, como não é uma regra, o contato que você tem com esse corpo, ele é individual. Se a pessoa estiver muito apegada a esse corpo e o corpo for cremado, ele vai ter as reações no plano espiritual. Se ele tivesse desligado desse corpo, muito possivelmente não vai fazer diferença muito. Então, assim, não tem uma regra também, se pode ou não pode. Vai muito do desejo da pessoa, né? Não é uma coisa assim que é proibido. Sim, eu não digo proibido, eu digo esse, como ele ali que teve. Sim. Veio antes, foi trabalhado. E esse tempo que eu quero saber, de quem vai ser cremado? Não tem uma regra. Depende da pessoa, depende do estado moral daquela pessoa. Porque assim, se for uma pessoa muito ligada ao material, ao corpo, talvez ela precise de um tempo maior. Quanto tempo? Não sei te dizer. Pode ser um dia, uma hora, uma semana, um mês, um ano. Um minuto. Entendeu? Isso é muito variável. Ela não tem uma regra específica, é assim, assado.
né? Então não tenho como te responder nesse sentido. O que vai interferir nisso é o estado moral da pessoa e como ela se relaciona com esse corpo. Né? Tem a ver com o que ela acredita da morte, uma série de coisas, assim. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quando a gente pensa na cremação, né, dá para pensar no outro lado, né, que é a putrefação, que também deve ser horrível. E aí, como é que fica o espírito? Não tem regra, eu sei, mas ele acompanha isso? Então, se for um espírito ligado à matéria, ele vai sentir sim tudo que acontecer com aquele corpo, seja a cremação, seja o processo de decomposição, ele vai sentir. Isso a gente vê em vários relatos de livros espíritas, inclusive. Então, infelizmente, se a gente não se preparar dia a dia, não pensar nesse assunto, a gente pode passar por essa situação. Né? Assim como tem as pessoas que podem sentir tudo isso, tem pessoas que não sentem nada, que às vezes antes do corpo já ter se desligado da matéria, ele já está totalmente em processo mais espiritual do que material. E o corpo ainda está com vitalidade. Né? Então é os dois extremos. Nós ainda somos muito ligados à matéria. Né? Eu só vou ser bem realista. A gente ainda tenta, está numa tentativa de se olhar como espírito, de viver uma vida espiritual. Isso facilita muito esse processo. Mas a gente ainda tem bastante dificuldade com isso. Por isso que a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Né? É difícil falar de morte. É difícil, é fácil falar de morte quando é a morte do vizinho. Mas a morte dentro de casa. É difícil perder um ente querido. E é difícil também, às vezes, a gente pensar na nossa própria morte. É difícil, mas extremamente necessário. Por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Né? O quanto isso é relevante para a nossa atual existência. Que vai nos facilitar a única coisa certa que nós temos para essa vida, que é a morte. Né? Então, assim, se a gente pensar nesse processo do fluido vital, a gente morre todo dia a gente perde um pouquinho. A única coisa que vai acontecer no momento da morte é o desligamento total do espírito e do perispírito com esse corpo. Então, coisas bem importantes, gente. Nós somos espíritos que temos um perispírito e temos um corpo material. Isso é fundamental a gente entender, porque isso amplia a nossa visão. Morreu, acabou? Não, não acabou. Acabou este corpo, né? Acabou nada, porque se a gente for ver, ele volta para a natureza. Ele acabou nesse estado que a gente conhece. Nada se perde na natureza, né? Tudo se renova. Quando a gente consegue nos vermos como espírito, muda todo o sentido da vida. Porque somos espíritos com várias vivências corporais. Né? Essa é só uma delas. E posso garantir para vocês que nós temos milhares de vivências anteriores. Ninguém aqui foi criado ontem, foi criado a hora que nasceu. Nós somos milenares. Né? Temos muita história. E somos eternos. Sim, somos eternos. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. É como se a gente viesse aqui fazer uma viagem e a gente retorna para a casa da gente. É lá que é o real, vamos assim dizer. É como se a gente estivesse aqui por uma passagem mesmo. Alguém levantou a mão? Não. Tá. Sobre pode falar. cremação. Tá. Bom, tem lugar nenhum na Bíblia, se for seguir, não fala sobre isso. Não sei de onde que surgiu essa, né? Porque sempre fala o túmulo de fulano, É tantas então, ideias, né? Jesus Cristo teve um túmulo, todos, né? Se falava nos velhos.
Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que conversar com os familiares e saber a opinião da pessoa, né? O que ela deseja para ela. A gente tem que saber, quem ficar aqui vai saber o desejo e vai tomar as condutas conforme o desejo da pessoa, né? Agora, se tiver dúvida, segue o tradicional. Se ficou na dúvida... Depois vai ser virado no cachorro. Eu imagino que assim, conforme a gente está evoluindo moralmente, espiritualmente, as nossas tradições vão se transformando, né? Então, esse modelo já faz muito tempo que a gente está cultivando. Então, eu acredito que com o andar do tempo, quando eu falo tempo, gente, às vezes é muito tempo, 1000 anos. Credo. Eu tô falando em eternidade. Então, talvez com o tempo vai mudar isso, né? E por isso que a gente já tem pensado em outras possibilidades. Mas eu acho que isso é muito particular e é de cada um. Quem deseja já deixa avisado. Igual a doação de órgãos, né? Tipo, quem, né? Sim. Doa órgãos. Né? Por isso tem as campanhas também, não que tem a ver com o espiritismo, né? Até para poder conseguir ter mais órgãos em doação. Mas é a mesma situação. Eu acho que tem que sempre pensar no desejo da pessoa. Por isso que a gente tem que falar do assunto antes. Tá, mas me diga, como é que fica o corpo que está sendo tirado a buchada toda lá e dado para os outros? Como é que fica esse corpo espiritualmente? Como que fica? Vamos pensar. Tira daqui, bota lá, tira daqui, bota lá. Eu, Michele, sou doadora de órgãos. Eu também, sim. Eu já estou ciente que, se for possível, vão doar meus órgãos. Eu já estou preparada. A hora que eu desencarnar, eu espero que vá tudo para alguém que faça proveito, se for possível, né? Se for uma pessoa apegada, ela vai sentir. Vai, né? Vai sentir. Mas a partir do momento que também vai para outra pessoa, gente, é a energia da outra pessoa, né? E aquela vitalidade, ela vai estar, por exemplo, um coração, ele vai estar sendo mantido em funcionamento com a energia vital de quem está recebendo. Quem morreu, acabou a energia. Chegou lá, é um ato de amor. Lógico que são energias vinculadas, mas chegou lá, é como a energia do outro que está comandando. E a plasticidade do perispírito recebe bem o órgão novo. Eu não entendi o que você falou. A plasticidade do perispírito do receptor recebe bem o órgão novo, se amolda, porque teve gente... Se ele não receber, vai ter rejeição do órgão. E se espiritualmente tiver alguma questão lá energética que não deu certo, vai ter rejeição, aquele órgão não vai dar certo. Gente, na natureza é tudo muito perfeito. Para nós que não é. Mas na natureza tudo acontece com muita sincronia e perfeição. Sempre pense nisso, que eu acho que são princípios fundamentais. Quer perguntar mais alguma coisa? Estou pensando. Fica à vontade se quiser perguntar. Eu vou perguntar. Querem perguntar mais sobre o vídeo? Fale, Camila. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Você é doadora de órgãos, certo? Como que fica para a espiritualidade isso? Se atrapalha ou não atrapalha a missão de quem ficou aqui, que vai receber teu órgão? Olha, eu acho que é um exercício de caridade. Isso é a minha opinião, gente. Eu nem li em nenhum lugar e algum espírito deve estar aqui, ó, me soprando na cabeça, né? Eu acho que a doação de órgão é um exercício de caridade, de amor ao próximo. E se a gente for ver, a gente está doando algo que nem é nosso. Esse corpo não é nosso. Se fosse nosso, eu morria e levava junto. Esse corpo faz parte da natureza. Quem que é o dono da natureza? Deus. Né? Então, é um grande exercício de desapego, na verdade. Porque você vai doar algo que você usou, mas também não é teu. Esse é o meu raciocínio. Mas eu acho que é uma grande caridade.
Então vamos falar. Pode falar. Como é aquelas mortes súbitas, mas não por um problema orgânico? Um acidente. Um acidente, isso. Legal. Essa pergunta é bem interessante. Como vocês viram lá na morte de Dimas, é um processo que vai acontecendo a longo prazo. As mortes por acidente não tem esse processo, né? Ela é mais brusca, é ali o momento que acontece que começa todo esse processo. Ela também depende do estado moral, né? Então tem assim várias histórias psicografadas que pessoas que passaram por situações assim que nem sentiram nada, que elas foram retiradas do corpo antes por mérito, não tinha necessidade de vivenciar aquela situação traumática, e outras pessoas que teve que passar por todo o processo. Então ela também não é uma regra, né? Mas em geral as pessoas são meio pegas de surpresa, lógico, né? E são acolhidas da mesma forma, existe a equipe que vem receber, ninguém fica desamparado na hora da morte. O que pode acontecer da pessoa não perceber o socorro. O socorro existe para todos, né? Só que às vezes a pessoa não está em sintonia, está muito vinculada à matéria, não consegue perceber, e a equipe não consegue desenvolver as atividades que precisam ser feitas, né? Porque, como vocês viram lá, não é acaso, agora morreu, nós vamos lá, vamos tirar. Tem todo o processo, é quase que uma permissão inconsciente daquela alma ali, né? Então, depende bastante da condição do espírito. Mas o suicida que obtém êxito, ele planeja tudo isso e... O suicida, que a gente tem assim as histórias, como eles têm esse fluido ainda vigorando e não era o plano desencarnar, eles normalmente têm todas as sensações físicas, é quase que meio uma consequência do ato. Eles continuam tendo muita percepção corporal, né? E o contato com as necessidades fisiológicas, inclusive, que é o fluido. E aquele que não obtém êxito, o suicida que ele tenta e não obtém êxito. Ele continua vivendo. Sim. Mas é por conta desse tempo que nós temos aqui. Olha, também são muitas os motivos que vão levar uma pessoa a conseguir e outras não, né? São muitas situações, são muito particulares, assim. Se a pessoa quiser, não tem nada que impeça. Ela tem livre-arbítrio. Pois é, justamente, eu acredito que quando ela vai acontecer, porque ela já vem em outras encarnações, já com esse problema e vem vindo até ela conseguir ultrapassar. Uma encarnação para isso, sim, né? Sim. Muito. Pois é que eu digo, mas daí, esse fica vagando? Até ele... Até completar o que não ele teria? Necessariamente. Até ele reconhecer a atitude que ele teve e vir o arrependimento e o desejo de ajuda. É que geralmente quando ele volta para ultrapassar essa etapa da vida que ele não conseguiu nas outras encarnações, sim, né? Aí que... E também o suicida também vai ter uma equipe para ajudar ele no processo de desencarne, mesmo que foi uma coisa que ele optou. Ninguém fica desamparado, gente. Todo mundo tem. O que às vezes é que a morte é algo tão natural, que a gente fantasia tanto, que a gente fica esperando uma coisa assim, muito diferente. E quando a gente desencarna, é uma coisa tão simples, é só um desligamento do corpo, que às vezes o espírito não se dá conta que isso aconteceu. Porque as coisas continuam acontecendo, você nunca deixa de ser você. Nós somos individuais e únicos. Nós temos uma identidade que será preservada depois da morte. Então a vida continua. Se você for uma pessoa muito desatenta, vai continuando e você nem vai percebendo que as coisas mudaram, que mudou em você e que você perdeu o corpo. E aí leva às vezes muitos anos. Quanto tempo André Luiz ficou?
8 anos. Mas já vi histórias de 300 anos. E muito mais, gente. Então, assim, morrer, vamos tirar essa ideia de que morrer é uma coisa ruim, que a gente precisa sofrer. Isso não é verdade. O livro dos Espíritos diz que a morte não é dolorida. Dolorido é o apego que a gente faz ao corpo. E as pessoas que ficam, né? Que daí faz essa... Também é o apego. Isso, aquilo lá é horrível. Michele, é que o tempo é diferente também. Espiritualmente o tempo é diferente. Sim, ele passa numa dimensão, às vezes, o que pra gente é um dia, pra eles é um século. Eu não vou saber dizer assim o que acontece, porque nem estudei muito sobre isso. Mas a dimensão temporal espiritual é diferente aqui no processo de encarnado. Mas vale uma pesquisa aí para saber melhor cientificamente o que diz, né? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de trazer um assunto que foi falado no vídeo, que eu acho extremamente importante, que são os velórios, né? Como eu falei lá, nós temos um hábito social de fazer o velório de uma forma, né? Mas eu acho que hoje nós estamos evoluindo, estamos ampliando a nossa capacidade de interagir com o mundo espiritual. E também a nossa forma de se comportar nos velórios tende a mudar, né? Então, como foi falado, não é um encontro social. E eu falo isso até pra mim, gente. Eu moro longe da família, é quando eu vejo as pessoas, normalmente. Então, às vezes a gente quer fazer, né? Matar a saudade, ficar conversando, às vezes falando da própria pessoa, bem ou mal, sei lá o que pode estar sendo a conversa. O ideal é a gente ir num velório em sintonia de equilíbrio, um desejo de bem-estar para aquela pessoa. Vamos lembrar que aquele processo de desencarnação pode estar acontecendo, que as nossas vibrações podem vir a ajudar. Então é importante a gente manter o equilíbrio, estar em oração, tentar falar palavras, né, de incentivo às pessoas. Conforme a gente vai tendo entendimento no Espiritismo, a gente tende até umas emoções mais controladas, né? Não é uma regra, mas pode vir a acontecer. E para o bem-estar de quem fica e para o bem-estar principalmente de quem está fazendo esse processo de desligamento, né? Então eu acho bem importante que a gente comece a mudar mesmo o nosso comportamento ali nesse momento. Mais alguma pergunta? Depois que a pessoa vai, eu tenho uma amiga minha que ela perdeu a filha, ela tinha 1 ano e 4 meses, a criança, e ela doou os órgãos, né? Ela salvou 6 vidas, parece. Mas ela parece que a menina tá viva ainda, porque ela posta muita foto da menina, sabe? Assim, esse processo, eu acho que, eu não sei se faz bem ou faz mal pra pessoa que se foi, né? Então, mas parece que ela não deixa a pessoa ir, sabe? É essa a impressão que a gente tem. Isso é muito comum, né? Gente, lembrar da pessoa que se foi, a gente vai sempre lembrar. Faz uns 3 anos. Né? Uma pessoa que fez parte da nossa vida, que a gente teve um relacionamento afetivo, né? Os entes queridos são da nossa família. Então não tem como a gente esquecer, a gente vai lembrar. O que faz diferença é a gente lembrar com um sentimento de libertação e não aquele desejo de estar junto, de eu perdi essa pessoa, ela não está mais junto de mim, né? O verdadeiro amor consegue deixar ir, né? O amor egoísta, primário, que quer estar junto, que quer estar perto. Quanto mais a gente ama perto da plenitude, mais a gente consegue se libertar, né? Então, é assim que acontece. Até ela já teve outra filha agora e parece que é a mesma criança, sabe? A gente vê as fotos. Pode ser que seja. Pode ser que seja, realmente, né? A gente então, não sabe, né? É interessante assim, ver as fotos igualzinha mesmo, parece.
Mas para as mães é um pouco mais difícil, né? Deve ser, né? É. Mas, assim, quando a gente tiver muita dificuldade nesse processo, o luto, mais ou menos, até 1 ano, né? Aí passou disso, talvez a gente precise de ajuda, né? Então, buscando uma casa espírita, tomando passe, estudando. Gente, eu acho que o conhecimento, ele nos liberta. Às vezes a gente fica buscando coisas mirabolantes e a gente só precisa conhecer, só saber, né? Por que a gente tem medo da morte? Por quê? Porque é algo desconhecido. Desconhecido por quê? Se a gente já morreu um monte de vezes. Você não lembra? Porque não lembra. Então, assim, se tem dúvida, vamos buscar conhecer, saber o que os livros dizem. O Espiritismo, em relação a esse tema, tem ótimos livros. As próprias obras básicas falam com muita precisão. Então, o medo, ele é o desconhecimento. Então, quando a gente busca o conhecimento, provavelmente o medo vem a desaparecer e a gente se sente liberto dessa dificuldade. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu coloquei que eu não falei. O estado moral eu falei. Isso aqui também. Aqui tá falando, né, que normalmente a gente passa por um estado meio de perturbação, né? Então, o que aconteceu? Desencarnei. Então agora eu entro no estado de consciência e sigo no plano espiritual como tem que seguir. Uma coisa que eu não falei que eu acho que vale a pena falar. Para onde que a gente vai depois que passou esse processo? Vamos para onde? Você vai não para onde você quer. Você vai não para onde você quer. Eu quero ir para o nosso lar. Você sabe que é da Michelle. Já vou deixar avisado. Pois é. Assim? Não é bem assim, né? O que eu quero não é o que eu mereço. Pois é, a esposa. Aquela trabalhadora lá da Missão do Caminho. Sim, esse caso é bem legal. Uma espírita que desencarnou e ela não foi pro melhor. Mesmo. Não foi pro melhor lugar, né? E ela ficou indignada que ela teve uma vida dedicada ao espiritismo e como, né? Porque o que conta lá, gente, é o real. É o que a gente quer ser. Por isso que a gente tem que se conhecer muito, né? Um dos grandes objetivos da nossa encarnação é se conhecer, é saber quem nós somos, quais são as nossas tendências, o que a gente é bom. Todo mundo tem lado bom, tem lado ruim. Como que a gente pode neutralizar essas tendências negativas? Tem um monte de recurso aí pra gente fazer isso. Porque a gente vai para o lugar que a gente estiver sintonizando mentalmente. Não tem como enganação lá. Não tem como enganar. Sabe o imã? É o imã. Tá sintonizado, tchum, vai para aquele lugar. Né? Para sair do lugar, só mudando de sintonia. E quando a gente está habituado com uma sintonia, para a gente conseguir trocar, é um grande esforço. Tem que voltar. Às vezes a gente tem que voltar. Isso mesmo. Mas assim, agora eu vou falar uma coisa bem pessoal minha. Eu sempre penso assim, se eu falar com alguém e a pessoa não me responder, eu posso ter morrido. Se eu pensei, eu morri, então é hora de orar. Uma pessoa é surda, né, Michelle? Mas no plano Mas é espiritual. bom não conversar com ninguém daqui, então, né? Porque vai Não, mas é daqui que tem que conversar. Não, mas tem que ser alguém que. O pior é se a pessoa tiver morrido, que você não sabe. Pegadinha aí do desencarne. Não, mas gente, assim, sempre usem o recurso da oração. Encarnado ou desencarnado, é uma grande ferramenta que a gente tem
para se sintonizar com o nosso espírito protetor, com os espíritos amigos, para a gente conseguir o que a gente estiver necessitando naquele momento, né? Então, assim, orar sempre, não tem outra saída. E não tenho medo da morte. Eu acho que são conceitos sociais que nós temos, né? A gente ficar feliz quando nasce e triste quando morre, né? Tem que ter respeito, né? Sim, respeito sempre, E né? também, né, se todo mundo gostasse, todo mundo ia querer morrer, né? Na verdade, eu acho que assim, o medo... Vai, soubesse que era bom, né? O medo, ele está vinculado que também existe uma outra lei, que é da conservação da vida, né? Nós nascemos para preservar a nossa vida. Nós temos esses instintos. Então, é meio contraditório. Eu tenho um instinto que preserva a minha vida e depois eu vou morrer. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas habilidades. Mas, assim, tem medo da morte? Vamos pensar nela. Vamos estudar, que o medo vai passar, com certeza. Né? E morrer faz parte do processo natural. É muito simples. A gente só fica inseguro porque, às vezes, E eu sempre digo que a não morte, sabe o que vai acontecer. A morte vai vir na hora que é para vir e acabou a conversa, né? Exato. Não tem, nem vem antes, nem vem depois. É aquele momento E eu acho muito simples a gente saber para onde a gente vai quando morrer. Para onde você vai quando você está vivo aqui? Você vai para o mesmo lugar. O que você está acostumado a fazer aqui, o que você vai buscar. quer dizer que eu vou ser voluntário, então? Pode ser. E deve ter mais voluntário lá do que aqui. Então tá bom. Né? Aí eu vou certo. Então, assim, é só uma fasezinha de adaptação, porque ainda a gente tem essa matéria grosseira, depois bora trabalhar. Os espíritos, então, tiver equilibrado, vamos ajudar quem vai desencarnar. E quando a pessoa mora, ela volta para a terra, vai para o mundo espiritual. Pode perguntar. E quando a pessoa mora, ela volta para a terra, vai para o mundo espiritual. Pode repetir, por favor? E quando a pessoa mora, ela volta para a terra, vai para o mundo espiritual. Vou te responder. Ela normalmente vai para o plano espiritual, para depois reencarnar de novo, né? Não tem uma média, assim, vai de cada situação mesmo. Vai para outro planeta. Pode, se ela tiver um nível moral muito mais elevado que o nosso planeta, ele pode ser convidado a ir para outro lugar. Como ele pode ser excluído do planeta Terra. É o momento que a gente está vivendo. Se ele estiver vibrando muito abaixo, ele pode ser convidado a se retirar. Ó o imãzinho. É a lei da atração mental. Aonde a gente estiver vibrando é para onde a gente vai. Deu para entender? Deu. E pode acontecer, gente, de morrer e já reencarnar? Pode. Não é uma regra. Tempo. Não tem uma regra específica. Mas tem que ter. Mas pode acontecer. Tem alguns livros que falam que desencarna e já nasce. Mas tem um propósito. Eu ia dizer, eu ia perguntar. Tem um propósito para isso. Sempre tem. Não é assim do nada. Sempre tem que ter um propósito maior, que aquela situação é interessante. Assim como pode ser que fique 100 anos, 500 anos. Me dê um exemplo, por exemplo, dessa de morrer e já reencarnar. Tem um filme, Michele, que Aham. inclusive é verídico, né? Minha Sim. vida na outra vida. Ela veio, ela voltou e os filhos estavam tudo velhinhos. E ela mais jovem. Veja o filme, é verídico. Vou esclarecer para o pessoal também que o tempo que a gente se refere aqui como 50 anos, 20 anos do processo de desencarne para reencarnar novamente, é um tempo que é relativo a cada pessoa. Sim. E esse tempo a gente coloca como sendo o tempo da Terra. O tempo no mundo espiritual não é o mesmo que o nosso. Então, quando a gente coloca assim, vai levar 50 anos. Quem já leu há 2000 anos atrás, é um livro que é sobre uma das desencarnações de Emmanuel.
Então, lá ele era um senador em Roma. E daí, depois que ele desencarna no Monte Vesúvio, que teve toda aquela erupção, ele vem num outro livro que ele coloca 50 anos depois. Então, na verdade, esses 50 anos depois, necessariamente não são os 50 anos depois da nossa época, do nosso tempo aqui na Terra. Então, são situações assim. Então, não é via de regra essa situação de que se leva muito tempo, sim, não. É conforme realmente a necessidade. É até um outro esclarecimento, assim, por isso que é muito interessante quem tiver interesse mesmo para conhecer a doutrina espírita, participar desse estudo da terça-feira, que é sobre o ESE, que vamos dizer assim, é o beabá para se compreender o espiritismo, né? Então, tem situações que realmente a pessoa desencarna e volta lá em seguida, porque nós temos assim, para cada encarnado aqui, né, Michele? Sim. Tem uma fila imensa lá em cima. E é difícil encarnar, viu? Na atualidade, ninguém quer ter filho, gente. Já pensou como é do outro lado? O mundo espiritual tem muito, a população do lado de lá é muito maior do que a nossa aqui, no nosso planeta, né? Sim, isso mesmo. Obrigada. Mas um caso que eu me lembrei, que você falou, eu li um livro, eu sou péssima para gravar livro. Então, o espírito tinha nascido com uma deficiência física. E ele não viveu muito e desencarnou. E logo ele já nasceu, porque aquele período que ele viveu um pouquinho era o suficiente para ele recompor o perispírito e nascer num corpo saudável. Entendeu? Então foi bem rapidinho nesse caso. Então, assim, são inúmeras as situações, não tem assim como falar, é sempre assim, não é igual para todo mundo. E por isso, gente, que a gente precisa mudar. Nós somos meio engessados no pensamento. A gente pensa como encarnado. A gente, para compreender as coisas, a gente precisa mudar os nossos paradigmas. Senão, tem coisas que não casam. Se a gente não conseguir pensar como espírito, a gente não consegue entender o conceito. Porque fica muito abstrato para a realidade que a gente vive. Alguém levantou a mão. Em que momento que um corpo falece, faz a passagem e não precisa mais voltar? Quando chegar à perfeição. Assim, até a gente chegar à perfeição, a gente está bem no início lá da escala evolutiva, né? A gente vai ter transformações corporais, inclusive. Inclusive, já tem relatos de que em outros planetas uma encarnação dura 300 anos. Tem que acabar, né? Então, o nosso corpo de encarnado também vai mudar. Né? Inclusive, nós estamos num momento de transição disso. Por isso que a gente tem tido tantas alterações, né? Porque talvez a gente não vai precisar ficar tão doente quanto a gente fica. Né? A gente está indo para um mundo que as coisas têm um equilíbrio maior. Então, a matéria também vai se transformar. E conforme a gente vai evoluindo, essa matéria vai ficando menos densa. Já ouviu falar em ET? Provavelmente eles existam. Assim, para completar o que a Débora perguntou, assim, ó. O livre-arbítrio nosso aqui na Terra, nós também temos do lado de lá. Sim. O André Luiz, que Chico psicografou vários livros dele, a opção dele foi permanecer no mundo espiritual. Porque ele tem que retornar para a Terra, para continuar, porque ele tinha outro caminho para fazer aqui. Então, o livre-arbítrio também tem do lado de lá. Então, lá, além de ter a fila, né, também tem esse momento de que a gente decide se queremos retornar ou não para vivenciar aquela situação que a gente tem que passar para fazer esses resgates todos, né, ou ter uma missão conforme o que tiver no planejamento reencarnatório. E quando a gente lê os livros, a gente vê o inverso. A gente tem muito medo de morrer. Eles têm medo de reencarnar. Claro, porque vem para sofrer, pô. Não é medo de sofrer. É medo de não dar conta. Sim, porque medo de por falhar. alguma razão nós temos aqui, né? Não é? Se aqui é provas e expiações, é por alguma razão estamos aqui, né? Se eu li os Anéis de Saturno,
Lá eles são evoluídos. Lá eles- segundo aí as informações, eles são mais evoluídos que São, nós. sim. No nosso no nosso, como que fala, sistema solar, nós e Mercúrio são os mais inferiores, o resto são todos mais evoluídos. Mas tem os que a gente não conhece, né? O universo é infinito. Então, é muito longo. Gente, eu ficaria aqui até amanhã falando, porque eu adoro falar, mas ó, o horário já acabou. E é como eu falei, eu não ia esgotar uma que eu nem sei tudo sobre o assunto. E a ideia é realmente que vocês vão buscar informações aí fora, em livros confiáveis, procurem as obras básicas, né? Venham para o estudo da terça. E venham para os estudos, é isso mesmo. Que horário que é na terça? 8 horas, pedem para chegar 15 para as 8, que fecha o portão. Tem que frequentar 3 palestras antes, né? Para se harmonizar com... Mas palestras aqui? Vale... Isso. Mas vale muito a pena, gente. Estudar, ampliar os conhecimentos, a gente começa a pensar em outras coisas que a gente nem imagina. Nós somos ignorantes ainda para o mundo espiritual, né? Então, faz muito bem. O que tem de conhecimento já é maravilhoso. E com certeza vem muito mais aí pela frente.